Oi, gente! Vamos falar hoje sobre doença celíaca. Ela que acontece em indivíduos predispostos geneticamente, onde ocorre uma intolerância ao glúten, que é uma proteína que está presente no trigo, na cevada, no malte, e que quando em contato com o indivíduo, com o intestino do indivíduo, ela vai provocar uma reação imunológica, levando a uma lesão das paredes intestinais. De maneira mais sucinta, para a gente ter uma linha de raciocínio a respeito desse tema, a gente ingere o glúten, ele vai passar por modificações que vão gerar subprodutos. Esses subprodutos, eles são captados pelas células apresentadoras de antígeno. Então, essas células, elas vão ativar as células T, CD4, que vão produzir interleucinas ou citocinas pró-inflamatórias. Dentre elas, a gente tem interferon gama, a gente vai ter interleucina 15, a interleucina 21 e a produção dessas citocinas, elas vão continuar em uma cascata de reações que permanece, que continua, e a gente vai ter então o atrofiamento das células epiteliais. Então, as vilosidades intestinais, que são extremamente importantes para formar barreira, que são extremamente importantes para permitir uma melhor absorção dos nutrientes, elas achatam. Essas velocidades, elas vão diminuindo, elas vão atrofiar. Então, como sintoma intestinal, nós vamos observar que o indivíduo com doença celíaca, em geral, ele vai apresentar diarreia crônica, que vem acompanhada com distensão abdominal, com dores abdominais, e que extraintestino vai ter muitos apontamentos aí, vários sintomas. Então, ele pode apresentar problemas de pele, como dermatites, mas também problemas emocionais, problemas relacionados à função neurológica, por exemplo. Então, cefaleias, a neuroinflamação, ansiedade, depressão, várias outras patologias. Inclusive, já se fala já há mais de 10 anos que doença celíaca, ela também está relacionada, por exemplo, com diabetes do tipo 1 e muitas outras doenças. Ainda devido ao atrofiamento das vilosidades, esse paciente ele também pode apresentar deficiência de alguns nutrientes, como vitamina B12, ferro, zinco, magnésio, ácido fólico, entre outros. Então, são pacientes que nós nos preocupamos em relação ao estado nutricional dele, inclusive porque isso também pode levar a um emagrecimento importante, um emagrecimento inexplicado. Aquele emagrecimento que ele não estava fazendo nenhum tratamento para emagrecer, ele simplesmente emagreceu juntamente com os sintomas da doença celíaca. Isso é ruim, isso não é bom, e a gente tenta recuperar nutricionalmente esse paciente. Na doença celíaca, o tratamento nutricional é feito a partir de uma dieta isenta de glúten. Isso significa que nós retiramos totalmente o glúten da vida dessa pessoa de maneira vitalícia. Então, não é uma dieta low glúten. A gente não pode permitir que esse paciente com doença celíaca, ele permaneça consumindo glúten, mesmo que esporadicamente, porque ele continua fazendo aquela produção daquelas citocinas que vão levar às lesões, aos sintomas extraintestinais, e isso também eu não comentei, Mas dentro dos sintomas extraintestinais, a gente também tem hepatite, então podemos ter comprometimento de fígado por causa de uma doença celíaca tratada não corretamente ou não tratada. Então, é importante que fique claro que a pessoa com doença celíaca, ela precisa de um acompanhamento. Esse acompanhamento, ele é multidisciplinar, então vai precisar do médico, vai precisar do seu médico, que vai lhe acompanhar por toda a sua vida, que vai fazer o diagnóstico da doença celíaca, vai precisar do nutricionista, que vai adequar o seu estado nutricional, vai adequar a sua dieta, então vai organizar sua vida alimentar de maneira que possibilite que você tire esses outros nutrientes, que você tire esses outros alimentos que não são fonte apenas de glúten, mas que também contêm outros nutrientes que seriam importantes para a sua saúde. Então, ao retirar
vários produtos da dieta, nós precisamos incentivar essa pessoa a fazer a ingestão de outros alimentos igualmente nutritivos, mas que não tenham glúten. Então isso quem faz é o nutricionista, é o profissional de eleição para cuidar dessa parte. No caso da doença celíaca, é o profissional que vai atuar junto com você, cuidando da sua alimentação. Além disso, é lógico, dependendo do tipo de como é essa doença celíaca, você pode precisar de outros profissionais. Então, de repente, um psicólogo para dar um suporte, né, um suporte emocional, já que alguns pacientes eles podem acabar desenvolvendo na doença da dermatite herpetiforme, né, desenvolvendo algumas manchas pelo corpo, às vezes a aceitação, a dificuldade de fazer a transição, vai precisar de dermatologista. Então, vários profissionais vão se inserir nesse processo de acompanhamento desse paciente com doença celíaca. Então, se hoje você tem alguma sintomatologia dessas que eu comentei, e você ainda não procurou médico, tá aí com a diarreia crônica já há semanas, você precisa de um médico que faça esse diagnóstico, que vá te acompanhar, que vá investigar junto contigo, que de fato você tem, que pode nem ser uma doença celíaca, pode ser que seja uma outra patologia, tá? Pode ser que esteja provindo aí de uma outra causa, que não do glúten. E isso precisa ser investigado, inclusive porque quando a gente não retira a causa, a gente não resolve o problema. Então nós precisamos atacar a causa desse problema, ok? Então tá sentindo aí alguma coisa já há semanas, percebeu, mas não procurou um médico, você precisa urgentemente, vai lá, agenda, seja lá no posto de saúde, agenda, vai conversar com o profissional que está lá. Se for no plano de saúde, agende o seu profissional também. Procure alguém que possa investigar junto com você, que possa te orientar e encaminhar você para os próximos profissionais que irão fazer parte dessa sua jornada de descoberta do que é que está acontecendo contigo. E se nesse caminho você precisar de um nutricionista, estarei aqui para te ajudar. Um beijo! Vou ficando por aqui. Tchau, tchau!